Ao longo do século XX, o país experimentou um processo de democratização do acesso à eletricidade. Enquanto elemento fundamental de progresso material das sociedades contemporâneas, esteve associado a enormes empreendimentos públicos, como a construção das redes de distribuição de energia e o desenvolvimento de mega infraestruturas de produção elétrica. No passado, os governos concretizaram-no com centrais de combustão de energias fósseis, mas também com barragens para a produção hidroelétrica. No entanto, a procura incessante de eletricidade, não só em Portugal como em todo o mundo, forçou a comunidade internacional a acalentar soluções que fossem ambientalmente sustentáveis e, diga-se, a retirar da esfera de influência do Médio Oriente o poder geopolítico e geoestratégico que esses recursos granjeavam aos países da região. Como tal, começou-se a assistir ao apetrechamento tecnológico no mix de produção renovável dos países mais industrializados, tendo-se destacado, numa primeira fase, a energia eólica e geotérmica e, numa segunda fase, a energia fotovoltaica. Feita esta breve introdução à evolução recente do paradigma energético do mundo industrializado, voltemos-nos para o nosso canto, para Santa Maria da Feira. Nunca é demais recordar que este concelho tem um mosaico empresarial assinalável e é o lar de centenas de milhares de cidadãos. Quer isto dizer que, em termos elétricos, não é negligenciável. Talvez não saiba, mas o concelho de Santa Maria da Feira consome anualmente mais de 602 milhões de kWh de eletricidade, o equivalente a 1,23% do consumo total do país, sendo o 22º município com maior consumo de eletricidade. Como termo de comparação, este consumo corresponde a 80% de toda a eletricidade consumida na região autónoma dos Açores. Grosso modo, os consumos de energia dividem-se entre consumos domésticos, consumos não domésticos, onde se incluem os serviços e restauração, por exemplo, mas também consumos industriais, iluminação pública e consumos em edifícios públicos. O caso de Santa Maria da Feira, como seria de esperar, à semelhança do que acontece com a grande maioria dos municípios industriais de Portugal, tem uma prevalência nos consumos industriais. No nosso caso, em Santa Maria da Feira, 56% do total de energia consumida destina-se à indústria, ficando o setor doméstico com 26%, o não doméstico com 13% e os restantes distribuídos pela iluminação pública e edifícios públicos. Realizando uma análise temporal aos consumos de eletricidade, conseguimos discernir alguns fenómenos sociais e económicos que trespassaram o nosso país ao longo da última metade de século. Desde logo percebemos algo que nos parece lógico. Todos os municípios portugueses aumentaram os seus consumos de energia ao longo do tempo, evidenciando a tal democratização no acesso à energia e o processo de enriquecimento geral da população, consubstanciado na aquisição dos mais diversos aparelhos elétricos e que nos facilitaram o dia-a-dia. Aquilo que varia de município para município é o ritmo desse crescimento e o ponto de partida de cada um. Se não, veja-se. Já em 1970, Santa Maria da Feira consumia mais energia do que consomem atualmente 122 concelhos portugueses, não obstante de o concelho de Santa Maria da Feira ter visto multiplicar por 14 ou 1400% o seu consumo desde então. Eu repito para que os senhores ouvintes possam interiorizar. Em 1970, Santa Maria da Feira consumia mais eletricidade do que consomem atualmente 122 concelhos portugueses. Mesmo assim, desde essa altura, em Santa Maria da Feira, o consumo de energia aumentou 1400%. Isto atesta o desenvolvimento industrial que tivemos, ao mesmo tempo que crescemos populacionalmente. Quando estes dois fatores, incremento industrial e aumento populacional, se conjugam, assiste-se a um aumento exponencial do consumo de energia. Quando isso não ocorre, assiste-se a menores crescimentos dos consumos, tal como se verificou em Lisboa, Porto e Coimbra, por um lado, mas também no Barreiro, por outro. Do mesmo modo, analisando estes dados, consegue-se perceber quais foram os municípios que viram as suas populações reduzir, pois isso reflete-se na evolução menos acentuada do crescimento dos consumos. O ciclo negativo entre desertificação dos territórios e pouca atratividade para as indústrias também se evidencia, visto que são os municípios com menor população que
que apresentam proporções mais elevadas dos consumos dirigidos ao setor doméstico, tal como são os casos de Montemoro Velho ou Sinfãs, com 58% dos consumos de eletricidade associados àquele setor. Os consumos de eletricidade plasmam de tal modo a realidade económica dos territórios que se chega ao ponto de discernir a macrocefalia de Lisboa e a sua dependência dos serviços, as assimetrias entre o litoral e o interior e até a preponderância dos serviços e atividades municipais para alguns concelhos do interior. Isto leva-me por fim a outro ponto. Em função do perfil e evolução do consumo elétrico de cada território, existem respostas diferentes a dar por cada município. Por exemplo, enquanto Vila Velha de Ródão tem 54% do seu consumo de energia assente em produção própria, sem que isso implique necessariamente uma grande participação do setor privado, já em Sines, para alcançarem 26% de produção própria, tiveram de beneficiar do enorme contributo dos complexos industriais da região. Em Santa Maria da Feira, produzimos apenas 0,33% do total de energia consumida no território, ou seja, praticamente nada, pelo que, se nos quisermos preparar para o futuro da energia, exigir-se-á mais das autoridades locais e dos empresários. Por isso, quando ouvir dizer que em Santa Maria da Feira se valoriza o ambiente, pense nisto.